Vamos fazer uma oração. Põe a mão em cima da sua Bíblia e diga: Senhor Deus, unge o meu ouvido para ele ser sensível, para receber essa palavra, que vai ser uma bênção, e amém. Amém? Irmão, hoje é dia, meu Deus, último dia do mês, já é isso? É amanhã, hoje é 30, amanhã é 31 de janeiro, e o mês está acabando e vai começar o mês de fevereiro, e vai já entrar na bênção na sua vida, amém? Essa mensagem que nós vamos estudar aqui, irmãos, é o seguinte: quando Deus fala, diga comigo, quando Deus fala. Esse é o título da mensagem, quando Deus fala. Muitas vezes, preste bem atenção nisso, Deus ele fala com a gente, só que a gente não percebe que é Deus falando com a gente. E Deus ele tem uma porção de maneiras de falar, e nós vamos estudar um pouquinho disso aqui hoje, as maneiras diferentes que Deus tem para falar com a gente. Porque Deus, desde que ele criou o homem, ele sempre se comunicou com o homem de uma maneira que o homem entenda. Eu saí da minha casa e vim para a igreja aqui hoje, pela estrada, tinha uma porção de comunicação. Por exemplo, quando chove na rodovia aqui, tem um letreiro assim que fala assim, ó, nos dias de chuva, motorista, diminua a velocidade. A gente vê que ninguém presta atenção naquelas placas, que o que tem de carro quando chove, que fica enfiado ali no meio fio, ali nas divisórias de uma pista para outra, tem aquela valeta, o que tem de carro ali enfiado ali, por quê? Porque tem uma sinalização lá dizendo, ó, dia de chuva, motorista, reduz a velocidade, mas eles não prestam atenção nisso. Tem as placas lá, vocês já repararam, por exemplo, aqui próximo aqui, tem aquele radar. Vocês já repararam o que tem de acidente aqui? Quem já reparou isso? Muito acidente. O motoqueiro ele resolve lembrar que a velocidade nesse trecho aqui é 70 por hora. Aí ele resolve lembrar que tem que diminuir a velocidade em cima do radar para não pegar multa. Aí ele esquece de olhar que atrás dele tem um caminhão enorme, que o caminhão está com tanta pressa quanto ele, que os dois decidem frear juntos. Aí acontece aquele acidente que você já viu muito aí, o motoqueiro ser atropelado, um carro bater no outro, chocar com o outro. Por quê? Porque eles não prestaram atenção na comunicação que tem toda essa rodovia aí. Quem observa essa rodovia, irmão, não vai passar apertado. Quem observa a palavra de Deus, a comunicação de Deus, não vai ter problema. Veja o que diz aqui, Gênesis 2, versículo 16, está escrito assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Lê de novo o versículo 17, Gênesis 2:17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então observe que Deus criou tudo, colocou o homem lá para cuidar, deu para ele uma missão que era lavrar e guardar o jardim, deu para ele uma mulher, deu tudo para ele, não faltava nada. Aí Deus colocou uma comunicação: Adão, aqui tudo é teu, faz como tem que fazer, mas tem uma regra aqui, e essa regra é a seguinte: vai funcionar assim, tudo aqui é teu, mas desta determinada árvore você não vai comer dela. Então Deus comunicou a lei, e Deus também comunicou a punição do que aconteceria se ele desrespeitasse aquela lei. Deus comunicou, e no período em que o homem, irmão, estava ali observando aquele mandamento, aquela lei de Deus, tudo fluiu na saúde, o homem tinha saúde, fluiu na família, a família era abençoada, fluiu no relacionamento dele com a esposa dele, a família era perfeita, até o dia em que esse homem, ele decidiu transgredir o mandamento de Deus. Até o dia que ele decidiu fazer o seguinte: olha, eu não quero mais observar esse mandamento. Mas como é que ele foi que disse que ele não queria mais? Quando ele decidiu dar ouvidos a Eva, e a Eva, quando decidiu dar ouvidos à serpente, já tinha uma regra estabelecida. Então aqui diz claramente, o versículo 17: mas da árvore
da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então Deus deu essa lei, depois deu a Adão uma esposa, abençoou esse casal. Você vê que Deus abençoou o casal, ordenou que eles tivessem filhos. Então a família dava mil maravilhas. Então no período em que Adão observou esse decreto de Deus, estava tudo bem, mas Deus comunicou com ele. Agora você vai dar um pulinho lá no livro de Jonas, para a gente ver que vem a comunicação de Deus. Que com Adão a comunicação foi direta, com Jonas também. Jonas é lá mais ou menos no meio da Bíblia. É do meio para frente. Quem tiver dificuldade aí, do meio para frente. Pastor, tem muita dificuldade. Vai no índice, que o índice lá na primeira folha lá tem o índice. Aí você vai achar o Jonas, Ezequiel, Daniel, aquele pedacinho lá. Jonas. Jonas 1. Amém, gente? Ei, pastor, tem esse livro aí na Bíblia? Ô irmão, até onde cedo tinha, hein? Tinha sim. Não sei que tiraram aí, esses negócios aí que eles vão tirando as coisas. Jonas 1:1. Ó, Deus falou diretamente com Adão. Deus falou diretamente com Jonas. Diz aqui assim, Jonas 1:1. E veio a palavra. Lê aí, ó. E veio o quê? A palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, observa aqui. Deus, quando falou com o primeiro homem que ele criou, foi direto. Primeira mensagem de Deus para Adão: faz assim, 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 assim. Estabeleceu a lei. Enquanto ele observou aquele mandamento, aquela voz de Deus, tudo bem, só bênção. Diz aqui o Jonas 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, de que maneira que Deus fala com a gente? Uma maneira é pela palavra, direta. Você abre a Bíblia, você lê algo, e aquela palavra fala com você. Deus tem essa maneira para falar com a gente, diretamente. Ele se revela a você. Tem gente que está lendo, por exemplo, lá os 10 mandamentos. Tem 10, mas tem um lá que Deus chama mais atenção. É para cumprir todos lá, mas tem um que Deus chama mais atenção. Naquele dia, naquele momento, é Deus falando com você. Um dia desse você vem à igreja, o pastor diz: pessoal, abre a Bíblia aí em Lucas capítulo 18, vamos ler essa palavra. Aí dentro daquela mensagem lá que vai falar da mulher que ia procurar o juiz e pedir justiça, uma coisa lá lhe chama a atenção. E a mulher ia e orava, falava com o juiz: julga a minha causa e tudo. E ele não atendia, mas um dia ele atendeu. Aí aquilo nos ensina perseverança. Aí de repente Deus fala com você dentro daquela palavra de Lucas 18. Você tem que ser uma pessoa mais perseverante. Você tem que bater a porta até que a porta se abra. Diga amém. Para o outro vai ler aquele mesmo texto, ele vai entender uma outra coisa. Porque a mulher pedia assim: faz justiça contra o meu adversário. Aí ela está enfrentando um problemão e ela entende: eu tenho que falar é com Jesus, para Jesus fazer justiça da minha vida, para Ele entregar à minha mão aquilo que é meu de direito. E ela consegue uma bênção. A mesma palavra para outra pessoa vai entender que ela tem que ser uma pessoa perseverante. A mesma mensagem para outra pessoa, o mesmo texto, ela vai interpretar de uma outra maneira. É Deus falando com você. Aqui diz que diretamente a palavra de Deus veio para Jonas. E o que Deus estava falando com Jonas? Você vai à grande, não era pequena não, você vai à grande cidade de Nínive e você vai pregar. Não era a favor da cidade, era contra. Você vai lá e prega contra. Você vai lá e fala que eles estão errados, que eles têm que mudar o procedimento de vida deles. Você não vai lá pregar Salmo 23, Jonas, nem Salmo 91 verso 16, nada disso.
Você vai lá pregar para esse povo se arrepender dos pecados dele. Entendeu, Jonas? Vá pregar essa mensagem. Então Deus deu para Jonas um direcionamento. O que o Jonas fez? Ele ouviu a palavra, ouviu a voz de Deus, mas ele tomou uma decisão: eu não vou fazer isso. Ele deveria ter alguma razão particular, talvez ficou com medo de não ter sucesso, ou de alguém lá dos ninivitas querer matar ele. Era um povo assim um pouquinho bravo, violento. Ele disse: eu não vou fazer isso, eu vou para outro lugar. Irmão, o melhor lugar que tem para você estar é dentro da vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Deus criou o peixe. Vocês já comeram sardinha? Quem já comeu sardinha aqui? A sardinha, quando você vai tirar ela lá da natureza, ela está onde? Onde estão os peixes? Quando você vai pegar ele na natureza, os peixes estão na água. Tira a sardinha da água e coloca ela em terra firme. O que vai acontecer com essa sardinha que estava viva e bonita nadando lá? Ela morre, porque Deus fez a sardinha, o peixe, para ficar dentro da água. Ó, que você tira ele da água, ele morre, porque não tem oxigênio. Olha que coisa interessante. Agora a gente é o contrário. A gente foi feito para viver do lado de fora da água. Nós conseguimos absorver o oxigênio do lado de fora da água. O peixe não, ao contrário. Ele só consegue absorver o oxigênio estando dentro da água. Ele absorve o oxigênio, está dentro da água. A gente não consegue fazer isso. A gente só consegue do lado de fora. Se você pegar o homem e colocar dentro da água, ele morre afogado, porque Deus fez o homem para ficar fora da água e o peixe para ficar dentro da água. Deus fez você para estar em Jesus. Se você estiver em Jesus, você tem vida. Se você sair de Jesus, você morre. Assim como o peixe fora da água morre, você fora de Jesus não tem vida. Jesus falou que sem ele você não pode fazer nada, e não pode mesmo. Então a melhor coisa que tem para fazer é estar em Jesus, é na vontade dele. O Jonas ouviu, faz tal coisa, ele: não vou. Mas aí Deus continuou falando com ele. Mas como é que você vai falar com uma pessoa que não quer te ouvir? Deus tem uma porção de maneira de se comunicar, porque ele fala direto, aí a pessoa não ouve. Ele ouvia a voz de Deus, mas não queria saber de executar a vontade. Aí Deus falou de uma outra maneira. Veja o versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro deles, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Observa o verso 4. Você vai ver Deus falando com Jonas aqui. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O versículo 4 fala como Deus falou com Jonas. Como é que Deus falou com Jonas, pastor? Está escrito aqui, literalmente, quando você for ler a Bíblia, você tem que ler o texto, o que está escrito, e o contexto. Aí você vai interpretar, para você não falar besteira e não pensar bobagem. Está escrito aqui, vamos ler com todas as palavras. Mas o Senhor mandou ao mar um grande. Então Deus mandou ao mar um vento, soprou, e aquele barquinho, aquele navio que estava levando uma porção de passageiros para passear, fazer negócios, vender, comprar. Alguns estavam indo para casar, outros estavam indo para visitar parente, outros estavam indo para levar encomenda, outros compraram coisas. Eles estavam indo para um destino. De repente eles, naquela viagem, começam a ver uma tempestade. Mas não era assim uma tempestade muito comum, era um negócio assim meio fora do comum. Aquela coisa fora do comum era uma tempestade que Deus estava mandando. Está escrito aqui, lê de novo, irmão, para você não falar ou não pensar que alguém está dizendo bobagem. Está escrito aí na Bíblia, quando eu nasci ela já estava escrita. Mas o Senhor, o que está escrito aí? Mandou ao mar um grande vento. Então observe o seguinte: Deus falou com o Jonas, aí ele não ouviu. Aí Deus foi falar de uma outra maneira. Barco chacoalha. Aí o Jonas, irmão, ele conhecia de mar também. Ele olhou para aquilo e disse: tem uma coisa estranha aí.
Deus estava falando com ele. Tem alguma coisa fora do comum, Deus estava falando. Ó Jonas, a tempestade. Tem pessoa que está enfrentando a tempestade. Deus já falou com ela, mas ela não observou. Aí Deus manda, está escrito aí, Deus mandou uma tempestade. Ele não observou a tempestade. Aquela crise, aquele negócio diferente. Que problema sempre vem, irmão. Luta sempre vem. Mas essa aqui está escrito: o Senhor mandou ao mar um grande vento. E ele mandou. O Jonas nem esquentou a cabeça com aquilo. Daqui a pouco Deus foi falar com Jonas de novo, de uma outra maneira que Deus queria falar. Veja o versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Irmão, Deus estava falando com Jonas de uma outra maneira agora. Tinha um amigo lá que estava lá no navio, um dos marinheiros, que adorava um determinado Deus. Aí ele foi lá, se ajoelhou, começou a clamar aquele Deus que ele servia. O outro servia um outro Deus diferente, tinha um outro nome. Foi lá, começou a fazer a reza dele, a oração dele. Daqui a pouco, irmão, o navio, está escrito aí, o navio começou uma porção de orações, cada um para o seu Deus. Um para o Deus tal, o outro para o Deus tal, o outro para o outro Deus, cada um com o seu Deus. O Jonas, quando viu aquilo, estava uma barulhada no navio, todo mundo rezando, orando, fazendo oração, acendendo pavio, cada um com o seu Deus diferente lá. O Jonas olhou para aquilo. Geralmente, quando você está num ambiente que está uma porção de pessoas fazendo umas coisas parecidas, você fica com vontade de fazer igual. Você vem para a igreja, irmão, todo mundo orando, às vezes você está até meio desanimado, chega assim meio com a bateria arriada. Aí você vê aquela irmã que está do lado, sim, Jesus, aleluia. Você vê aquela vovó, cabelo branco, está com a bengalinha do lado, e ela está lá com 92 anos, mas está lá, oh meu pai. A hora que ela fala, a dentadura dela, coitada, está quase caindo. E ela, oh meu pai, e ainda segura a dentadura, porque ela vai perdendo a massa óssea, e a dentadura vai caindo, e ela está lá, Jesus, Jesus e Jesus. Aí o camarada chega desanimado, puxa vida, se essa vovó está assim, eu vou orar também. E vai e busca e começa. Geralmente a gente começa a fazer o que os outros estão fazendo, sim ou não? A gente passa a copiar os outros. Chega no ambiente, está todo mundo desanimado, você fica com preguiça também. Você vai pegando o movimento dos outros. O Jonas vendo todo mundo fazer a sua oração, um orando para um, meu Deus, nos ajuda, está difícil, está difícil. Aquilo era para o Jonas despertar, irmão. Mas o Jonas não despertou. Sabe o que ele foi fazer? Foi dormir. Ele disse, sim, isso mesmo, é isso aí mesmo. E foi dormir. Mas Deus estava falando com Jonas através dos outros, fazendo orações, clamando a Deus. Aí Deus viu que não surtiu efeito. Eu disse, já sei então como é que eu vou fazer. Eu vou falar com alguém que o Jonas vai dar ouvido. Pegou o chefe do navio. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Está o Jonas, irmão, lá no porão do navio, dormindo. A turma em cima, tudo orando, rezando, fazendo oração, cada um para um Deus diferente. Aí o chefe do navio chega lá no porão, tem um camarada dormindo e roncando. Ele chega e diz, rapaz, o que está acontecendo com você? Está todo mundo lá em cima desesperado, orando. Já jogamos as cargas do navio fora. Irmão, quanta gente que estava levando encomenda para alguém que ia ter prejuízo por causa do Jonas, que pegaram as encomendas caríssimas e jogaram para o lado de fora do navio, porque o navio estava pesado, para ver se dava uma aliviada no peso e o navio não afundasse. Aí o Jonas está lá dormindo, o chefe do navio chega, levanta, vai falar com o teu Deus. Irmão, quando Deus quer falar com a gente, Ele fala. Uma vez houve uma história que parecia até piada, mas era uma história verdadeira. O pastor estava na igreja e ele estava com vontade de tomar umas cachaçinhas. Aí ele falou assim, eu já sei, eu vou na cidade do lado onde ninguém me conhece,
e vou tomar as cachaçinhas no primeiro botequim que eu chegar. Aí pegou o carro e foi para outra cidade. Parou num botequim lá e falou: aqui ninguém me conhece. Aí chegou lá, olhou para o dono do bar e disse: enche aí para mim aí, põe essa aqui, põe mais aquela outra. Aí na hora de pagar, ele foi pagar e ele reparou que o homem, o dono do bar, ficou olhando para ele assim, e ficava olhando, e sorria, e olhando. Aí a hora de pagar, ele disse: quanto é que deu a conta aí? Ele disse assim: não, pastor, aqui pastor não paga, aqui é de graça. Adiantou fugir, irmão? Não adiantou fugir, não adiantou nada. Ele é pastor em todo lugar. Então entenda o seguinte, irmão: Deus falou com Jonas, usou o chefe do navio: levanta, vai invocar o teu Deus, quem sabe ele se lembre de nós. Era Deus falando com Jonas. Puxa vida, deixa eu contar um negócio a você. Um dia desse, uma pessoa da família estava com problema de saúde. Aí a gente foi falar: olha, por que você não vai no médico? Tira essa pressão aí, você não está legal, vai se cuidar. Ele: não. Irmão, Deus fala com a gente pela palavra. Fala ou não fala? Fala através da tempestade, que a gente está aprendendo aqui. Fala através dos marinheiros. Fala através do chefe do navio. A gente chegou para a pessoa e disse assim: por que você não vai lá, faz uma consulta, você já está com uma certa idade, tem que cuidar, tira essa pressão para ver como é que está. Não, minha pressão é boa, eu não sinto nada, minha pressão é boa. Aí ontem de manhã eu liguei para a pessoa e disse: fulano, tudo bom? Tudo bom. Estou sabendo que você não está muito legal de saúde aí, você te reclamou disso, daquilo. Vamos ali, se arruma aí, bota um sapato no pé, penteia o cabelo e vamos ali. Aí fomos. Cheguei lá, levei ele num lugar lá, paguei a consulta. Atende essa pessoa aqui. Aí a moça foi tirar a pressão. Uma pressão normal, quem cuida da saúde aí sabe. A pressão normal qual é? 12. Passou disso é hipertensão. De 13 para cima é hipertensão. E aí o que leva a hipertensão? O AVC, derrame cerebral. A pessoa pode ter um ataque cardíaco, morrer. A gente vai morrer um dia, mas não precisa morrer cedo. Pode morrer bem velhinho. Amém, Jesus? E sem doença nenhuma, sem problema de pressão, de diabetes, nada. Deus tira o teu espírito, a carne cai. Acabou, não precisa de doença para você morrer. Você pode viver até 100 anos de idade com saúde. Diga amém. Quem disse que é o contrário, mentiu para você. Você está perdendo o melhor da vida aí, porque Deus disse que Ele ia te dar abundância de dias. Aí eu falei: fulano, tal. Aí fomos lá, chegamos lá, paguei a consulta. Porque se fosse esperar o atendimento, a pessoa ia morrer. Se fosse esperar em outro lugar, a pessoa ia morrer. Paguei a consulta, vai lá. Aí fiz questão de entrar na sala. Disse: ô doutora, posso entrar junto? Pode. Aí, doutor, seu fulano, por que o senhor está aqui? Não, eu estou aqui porque eu só vim mesmo, que eu não tenho doença nenhuma, não tem problema nenhum, mas eu vim. Tudo bem. Aí eu falei: doutor, deixa eu falar um negócio para a senhora. Eu trouxe ele aqui, é isso, aquilo, outro. Um dia desse aí aconteceu assim, passou mal, e não sei o que, e desmaiou. Ele disse que não tem nada não, mas eu sei que ele tem pressão alta, ele tem isso, tem aquilo, que eu já medi a pressão dele, e a última vez que eu medi estava 16, e ele dizia que não tinha nada, que é isso aí mesmo, que a pressão boa é a 16. Aí ela mediu, estava quase 17, aliás, estava quase 18, estava 17 pontos não sei o que, beirando 18 porque é por 12. Quer dizer, ele até, aí ela disse assim: seu fulano, eu vou passar um remédio agora que você vai botar debaixo da língua, porque daqui a pouco você vai ter um ataque cardíaco e você vai morrer, você vai ter um AVC. Fulano, atende ele aqui. Aí já prescreveu lá: dá esse remédio aqui, bota na língua dele e deixa ele deitado ali 40 minutos. Aí depois que ela atendeu ele, deu medicação, ela deu uma boa escovada nele, que ele saiu de lá com a cabeça baixa assim. Aí ele saiu com a lista de coisa para fazer: exame de A, B, C, D e WX, e um encaminhamento. Olha, isso aqui você vai passar no médico lá do seu bairro, e você vai fazer medição da pressão todo dia, vai cuidar da saúde. Daí eles vão prescrever para você o medicamento para você controlar essa pressão, que a sua pressão está descontrolada. E ela colocou assim: encaminhe o paciente fulano de tal para acompanhamento, fulano de tal atesta que não tem nenhuma comorbidade, mas tem, está com todas as letras lá, mas tem A, B, C, D, uma porção de coisa lá. Irmão, Deus fala com a gente através da palavra,
Deus fala com a gente através da tempestade, dos amigos. Deus fala com a gente através do chefe do navio. Fulano, quer que você não vai se cuidar? Não, Deus já está guardando a pessoa, está usando a outra para falar. Quem está entendendo? Diga amém. Mas a pessoa diz, não é assim mesmo, é assim mesmo. Aí depois tem um troço lá. O que foi, irmã? Que a gente está vindo visitar você. Eu tive AVC. Eu não enxergo desse lado, a língua aqui e o braço assim. E essa perna também não funciona mais. Aí o pastor, irmã, Deus vai dar vitória. Pastor, eu preciso de um milagre. A irmã Maria veio aqui e falou para mim cuidar do médico. Eu não fui. Eu fui no culto. O senhor falou para a gente cuidar da saúde e eu não fui. Passei mal 5 vezes e eu também não fui. E agora eu estou assim. O médico disse que eu nunca mais vou andar. Quem está entendendo? Desse jeito. Não, Deus guarda. Deus já está usando a pessoa para falar, fulano. Quem está entendendo? Diga amém. É assim. O mestre falou com João, vai orar, cara. Você está dormindo, está todo mundo lá orando, e você está aí, e tudo. Aí, irmão, vai vendo, ó. Deus vai falar de novo com Jonas. Versículo 8, 7, aliás. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava. Mas Deus falou aqui com Jonas de novo, irmão. Os marinheiros disseram assim: rapaz, a gente descobriu que a causa do problema do navio aqui é você. O que a gente vai fazer com você? Eu vejo aqui, irmão, paciência dos marinheiros e dos comandantes ali do navio. Porque eles, a hora que descobriram que aquele prejuízo é enorme, foi um prejuízo enorme. A gente está levando uma carga de trigo, de farinha, de sei lá o que, e você tem que jogar no mar. Olha o prejuízo que eles estavam tendo. Coisas que estavam levando ali, teve que jogar fora. Aí eles fazem um sorteio. Vamos saber você, Jonas, por que você acha que está acontecendo isso? Rapaz, eu sei, porque eu falei e não fiz, Deus mandou e eu estou desobedecendo ele. Aí, irmão, era hora deles pegarem filho do diabo, vamos jogar você para fora desse barco agora. Mas eles estavam tendo paciência com Jonas. Quando é que Deus está falando com a gente? Está mostrando aqui através da paciência dos marinheiros. O que a gente vai fazer, Jonas, com você? Era mais uma vez que o Jonas estava tendo mais uma chance de ouvir a voz de Deus. Ele podia dizer: vocês têm um botezinho salva-vida aí, um barquinho? Com certeza eles deveriam de ter. Me arruma esse barquinho, porque eu não vou atrapalhar mais a viagem de vocês não. Me arruma 2 remos, eu vou voltar e eu vou para Nínive. A hora que eu duvido, que a hora que o Jonas entrasse naquele barco, começasse a remar para Nínive, que aquela tempestade não passasse. Que quem estava mandando aquilo era Deus. Está escrito aqui. Mas o Senhor mandou ao mar o grande vento. Essa tempestade, quem mandou foi Deus, porque está escrito aqui. Era para o Jonas despertar. Aí ele, em vez de falar isso, ele disse assim: quer saber? Se vocês me pegarem, me jogarem no mar, o mar vai se aquietar. Me joga aí. Eles continuaram: não, então vai fazer isso não, rapaz. O que é isso? Aí eles fizeram uma oração e falaram: Senhor, olha, que esse sangue aqui não seja cobrado das nossas mãos. Pegaram o Jonas, jogaram no mar. Imagina, irmão, está tendo uma tempestade, ondas altíssimas, o barco estava quase afundando. Você joga um homem lá no meio do mar, mesmo que ele saiba nadar, daqui a pouco ele vai cansar e vai morrer o quê? Afogado. Mas Deus é bom. Olha para o irmão da dica: Deus é bom. Fala para o outro irmão, fala: Deus é bom até demais. Sabe por quê, irmão?
Deus deu uma atrapalhada até na vida da baleia, para poder ajudar o Jonas, porque Deus amava muito Jonas e amava os ninivitas. Tinha uma baleia que estava feliz, irmão, tinha os filhotinhos dela, cuidando da vida dela, estava tudo bem. Aí Deus falou: baleia, tem um cara estragado aí, boiando na água, você vai comer ele. Ela olhou para o Jonas, mas Senhor, o Jonas, e foi lá engolir o Jonas. Irmão, deu uma azia nessa baleia, coitada, 3 dias com um troço na barriga que não dissolvia. Vocês já comeram um negócio assim que não desceu? Quem já aconteceu isso? Aí fica aquele elevador que sobe, já aconteceu? E desce, e sobe. A baleia diz assim: eu não devia ter comido aquele cara, não devia, estou 3 dias com azia, não dá para comer nada, estou enjoada, é uma coisa que entrou e que não sai, não desce e não sobe. Para que eu fui comer aquele camarada? E o Jonas estava dentro da barriga do peixe. Irmão, se não fosse essa baleia, o Jonas tinha morrido. Quem mandou engolir o Jonas? Por que a baleia engoliu? Porque Deus mandou, Deus preparou uma baleia. Diz aqui o versículo 17, ó: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Que dó que eu tô da baleia. E a baleia lá com o trem gasgado no intestino, no estômago, e vai para lá, vai para cá, e só não sai, e aquela azia, e o Jonas lá dentro. Se não fosse a baleia, Jonas tinha se perdido. Tem coisas que Deus permite para você não se perder por toda a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisas que a gente não entende agora, mas vai entender no futuro. Tem coisas que a gente não compreende agora. Deus preparou a baleia, e ela manteve, segurou Jonas 3 dias. Foi o período que o Jonas começou a pensar melhor na vida. E aí ele, pensando melhor na vida, ele disse: quer saber? O que eu votei, eu pagarei. Jonas tinha feito um voto a Deus de pregar a mensagem dele, mas ele não estava cumprindo esse voto. Ele disse: o que eu votei, eu pagarei. Quando ele fez essa oração, diz o capítulo 2, e o Senhor falou com o peixe, e o peixe, a baleia, foi lá e vomitou a Jonas na terra. Quando ele saiu, se limpou, foi lá e começou a pregar para os ninivitas, e começou a gritar: ninivitas, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída, se arrependam. O texto diz aí, irmão, que do maior até o menor, todos se arrependeram, todos. Todo mundo entendeu a mensagem de Jonas. O Jonas, irmão, estava com a mensagem de Deus, e se ele estava com a mensagem de Deus, seria sucesso, diga amém. Mas ele estava com medo dos ninivitas. Vai que não dá certo. Uma vez eu ouvi um relato, estou terminando a mensagem já. O pastor foi transferido de igreja e chegou um outro pastor que não conhecia ninguém na igreja. Tinha um irmão na igreja que era empresário, que dava a maior oferta da igreja. O pastor anterior conhecia aquele irmão e sabia que a maior oferta da igreja era daquele irmão. É como fosse assim, por exemplo, a nossa igreja que paga o aluguel, o prédio aqui é alugado, e vamos dizer que tem um irmão aqui que dá 3.000 de dízimo. O aluguel é 5, e na igreja o mês todo, vamos dizer que entrou 5.500. Então, se aquele irmão ajuda com 3, quer dizer, aquela oferta, se não tiver, vai fazer falta, vai ou não vai? Que entra 5,5 o mês todo. Aí aquele irmão ajuda com 3, e esse irmão que ajuda com 3, empresário lá da igreja, ele era adúltero e tinha 5 mulheres, e o pastor sabia. O pastor preparava uma mensagem, mas o dia que o irmão ia, o irmão fulano ia, ele não pregava aquela mensagem. Às vezes estava toda a mensagem prontinha contra determinados erros. Ele dizia: eu não vou pregar isso aqui, porque se eu pregar isso, esse cara sai, e se ele sair, não vai ter. E como é que paga? Não paga. Aí esse pastor era mau. A igreja mudou de pastor, foi um pastor para o lugar dele, ele foi para outra cidade. O pastor novo chegou, não conhecia absolutamente ninguém. O irmão empresário sentado na primeira fileira.
Primeira mensagem do pastor, ele já veio com o cajado de Deus. Chegou lá e disse assim: irmãos, a Bíblia diz aqui assim, 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 e desse jeito, e não faz isso e não faz aquilo. E quem gostou, gostou, e quem não gostou, passa a gostar, porque essa é a palavra de Deus. Diga amém, Jesus. E pegou pesado no assunto lá, que se relacionava à vida do irmão. E irmão, e marido de uma só mulher, viu? E mulher de um só marido. Você que tem aí, tá errado? Não pode não. Tal. Amém, em nome de Jesus. E quem gostou, gostou, e quem não gostou, engole e goste, que é a palavra de Deus. E acabou. E ele reparou, ele não conhecia, reparou que tinha um homem na primeira fileira que estava chorando copiosamente. Acabou o culto, o pastor foi cumprimentar os irmãos. Aí veio esse irmão: pastor, muito obrigado. Eu ia morrer e ir para o inferno, eu não sabia. Eu sou membro dessa igreja há mais de 10 anos. Eu tenho 5 mulheres, uma oficial e tenho mais 4 por aí. De vez em quando eu vou trocando, mas no total dá 5. Aí o pastor olhou assim espantado para ele: 5. E pastor, o pastor que estava aqui nunca falou para mim que era errado isso, porque o meu pai fazia isso, o meu avô era assim. Então eu cresci numa família que isso aí que eu fazia era cultura, era comum. Era até estranho quem da família que não tinha. Meus parentes são todos dessa maneira também. Mas o senhor falou um negócio aí que eu estou aqui nessa igreja há 10 anos, eu nunca ouvi. Muito obrigado, porque a partir de hoje eu vou mudar de vida. Diga amém, Jesus. O irmão ficou na igreja, a igreja foi abençoada, cresceu, prosperou. Quem estava ali prosperou. Daqui a pouco tempo a igreja não dependia da oferta só daquele irmão não, porque Deus abençoou os outros. Diga amém, Jesus. Mas teve um pastor que foi corajoso, que pregou a mensagem de Deus. O Jonas estava com medo: eu não vou lá pregar, vai que eles me matam. Mas ele teve sucesso. O seu sucesso está em você observar a palavra de Deus, a voz de Deus. Olha o que diz aqui, ó, o versículo, capítulo 2, verso 10, para fechar a mensagem. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, verso 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum, vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu de pano de saco e assentou sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas prove alguma coisa, nem se lhe dê pasto, nem beba. Versículo 9: quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Diga amém, Jesus. Irmão, Jonas teve sucesso. Deus falou com ele. Deus falou com ele diretamente. Deus falou com ele através da tempestade. Deus falou com ele através dos marinheiros. Deus falou com ele através do chefe do navio, através da paciência dos marinheiros. E Deus falou através do ventre da baleia. Deus falou de uma porção de maneira, até que a vontade de Deus, ela se cumpriu na vida de Jonas. Deus, ele tem um plano lindo para a sua vida. Diga amém, Jesus. E ele vai continuar falando com você, até que você se enquadre nos padrões dele, e você esteja do jeito que ele quer. Ele não vai desistir de você. Levante a sua mão e diga: Deus não desiste de mim, e não desistirá. Amém? Vamos fazer uma oração que eu quero orar com todos vocês agora, em nome de Jesus. Querido Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que eu tenho a certeza que ela veio da boca do Senhor para nós nessa hora, nesse último domingo desse mês de janeiro do ano 2022. Nessa manhã de domingo nós recebemos essa palavra do Senhor.
E eu te peço, ajuda-nos a guardar essa palavra, a tomarmos posse da bênção que o Senhor planejou para nós. Vem sondar o nosso coração, Deus. Vem purificar a nossa vida. Vem tirar de nós aquilo que não te agrada, porque muitas vezes o Senhor tem falado conosco, mas nós não temos dado ouvidos à voz do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus de Nazaré. Lava o nosso coração. Renova-nos. Nós precisamos de mudança, Senhor. Nós precisamos de transformação em nome de Jesus. Ai,